Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você entra em um supermercado e aí você vai procurar os ovos. E quando você chega na prateleira dos ovos, você percebe que tem shampoo, desinfetante e que tá aquela bagunça. O teu cérebro na hora ele começa a criar um senso de confusão. Você não sabe ao certo se tem alguma coisa de errada com você ou com o ambiente. Isso porque a tua mente ela tem um padrão. E dentro desse padrão, você começa a codificar algumas coisas. Só que quando você olha para aquele mercado e tá aquela bagunça, você se sente confuso. Talvez hoje essa é a sensação da tua audiência quando ela entra no teu perfil do Instagram. Porque uma hora você faz conteúdo de uma forma, outra hora você faz conteúdo de uma outra forma. E aí vira e mexe, você é um pouco mais grosso com a tua audiência e em dado momento você fala de uma forma um pouco mais sutil. E aí a gente percebe que não tem muita personalidade no conteúdo, porque você não tem frases, bordões que são só sua, você não tem símbolos que representam a tua marca, você não tem características únicas. Então, as pessoas até gostam de você, elas até sabem que você entende de alguma coisa e talvez você hoje até agregue valor na vida delas, só que elas não conseguem permanecer por muito tempo, porque é como se no cérebro dela tivesse alguma incoerência entre o que você fala, o que você vive, o que você faz e o que você vende. Você percebe que a cabeça do teu cliente ele está confusa? A cabeça do teu seguidor ele está desconexa? Então, eu quero que hoje te ajudar a entender o porquê que as pessoas crescem na internet com muita facilidade e outras pessoas ficam por muito e muito e muito tempo onde elas estão. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Renata Costa, eu trabalho com vendas, marketing e mercado digital. E há mais ou menos um ano e meio atrás, eu pedi as contas da CLT de um emprego estável, onde eu trabalhava como supervisora de vendas, para viver de internet. E quando eu tomei essa decisão, eu entendi que eu ia doar muito de mim e que eu iria ter que me reinventar várias e várias vezes. E eu quero trazer para você tudo o que eu vivi, porque apesar de ter um ano e meio de digital, eu vivi muita coisa que as pessoas demoram a vida inteira para viver, porque eu entendi que eu precisava mergulhar de cabeça para fazer o meu negócio acontecer. Eu percebo que existe um padrão entre os grandes players e as pessoas que permanecem ali na fase do amadorismo. A verdade é que os grandes players, eles têm identidade. Identidade que eles sustentam com falas, com gestos, com atitudes. Seja uma fase que você pode estar hoje. Não porque você não tem uma identidade, mas porque você não tem ela muito bem definida. E quando você não se conhece, quando você não define a tua identidade, você não consegue transformar ela em uma marca. E quando você não transforma ela em marca, a cabeça da tua audiência fica confusa. Antes de mais nada, você precisa entender que o teu negócio, ele é uma marca. É uma marca pessoal, é uma marca geral, mas ele é uma marca. E todas as marcas, ela é constituída por vários conceitos. E esses conceitos, eles mandam uma mensagem na mente do outro para que ele te sinta e ele saiba exatamente se encontrar dentro do teu universo de marca. Então o que eu percebo hoje é que os grandes players, as pessoas que mais se destacam, elas têm um inimigo em comum muito bem definido, elas têm uma identidade muito bem definida, elas têm uma ideologia muito bem definida, elas entenderam que elas precisam construir uma tribo, elas precisam construir uma comunidade. Agora, quando você pega um pouquinho de todo mundo, um pouquinho desse player, um pouquinho daquele, você perde um pouquinho da tua identidade. E aí é como se o teu universo de marca ele fosse um pouco bagunçado. Então eu chego na tua loja, nesse mercado que a gente viu lá na frente, e eu me sinto um pouco confusa. Só que hoje eu vou desvendar isso para que você consiga se organizar e se entender como marca. Então eu vou te ajudar a construir uma marca forte se baseando em 3 P's. Posicionamento, produto e persona, que é os 3 P's da marca forte. O primeiro pilar que a gente vai trabalhar é o pilar da persona. Porque antes de você entender qual é o teu produto, qual posicionamento você terá, você precisa entender quem é o seu público-alvo. Afinal de contas, deixa eu te explicar uma coisinha. A marca, ela pode ou se reinventar e estar bem similar ao valor do que o cliente busca, ou a marca ela precisa se recriar. Essa é uma escolha que você precisa fazer e que ninguém te conta, tá? Então a partir de agora a gente vai definir quem é a tua persona
E a persona, ela vem do latim personagem, ou seja, quem é o teu público ideal? Mas deixa eu te explicar o que significa persona. O primeiro teatro foi anunciado na Grécia. E naquela época, as mulheres, elas não tinham voz. Então a mulher, ela não poderia gravar, ela não poderia trabalhar. A mulher, ela só servia para fazer os serviços do lar. Então os homens, eles interpretavam tanto os papéis masculinos quanto os femininos. E essas máscaras, elas eram chamadas de persona. Tô te contando o conceito para que você não fique apenas com palavrinhas jogadas de digital, que você ouviu alguém te falando. Eu gosto de trazer conhecimento lógico, científico e histórico dentro de todos os meus argumentos, para que você não apenas entenda o conceito, mas para que você saiba colocar dentro do teu negócio da melhor forma possível. Esses dias eu passei no shopping e onde eu moro está bem frio. Só que quando eu olhei na vitrine da Dior, tinha um biquíni e tinha algumas roupas de praia. E aí eu falei, ué, nós não estamos no frio? Por que as roupas estão dessa forma? E aí me veio, agosto. O público da Dior, o público ele provavelmente está viajando, está nas Bahamas, está viajando para outros lugares do país. Ou seja, a marca, ela se adequa ao público. Porque não faz sentido você vender panetone fora de Natal, nem ovo de Páscoa no Dia dos Pais. Você entende? Então você precisa entender quem é o teu público-alvo, o que ele está fazendo no dia a dia dele, o que ele consome, para que você consiga entregar exatamente o que o público busca. E uma vez que você entende quem é o seu público-alvo, você consegue construir um posicionamento. Porque olha só, quando você não entende quem é o teu público-alvo, você começa a pegar um monte de coisa que funciona para um, que funciona para o outro, um monte de hack, só que você não consegue aplicar no teu negócio. Porque a tua comunicação, ela fica confusa. Você fala com todo mundo e acaba não falando com ninguém. Agora, quando você sabe exatamente quem é o seu público-alvo, você consegue falar de uma forma muito mais certeira. Então eu te pergunto hoje, quem é o teu público-alvo? Ele é um homem? Ele é uma mulher? Qual a faixa etária dele? O que ele consome diariamente? Se pergunte o que ele come, o que ele faz no dia a dia dele. Que tipo de conteúdo o teu público consome? Sim, é importante você saber disso, porque você começa a pensar com a cabeça do teu público. Se você não começa a pensar com a cabeça do teu público, você traz conteúdo irrelevante. Vamos lá, eu quero que agora você pegue uma lista para você nomear 3 pilares para você conhecer bem o teu público-alvo, a tua persona. Digamos que você hoje é nutricionista. E na primeira aba, você vai colocar qual é a principal dificuldade do teu público-alvo. E quando eu digo dificuldade, qual que é o problema que o teu público enfrenta e que é difícil de resolver sozinho. Ele até tenta resolver esse problema, mas ele nunca consegue resolver. Então, digamos que você hoje é uma nutricionista, eu colocaria como top 1 aqui, perda de peso. Ele não consegue perder peso. Essa é a maior dificuldade desse público. Ou ganho de massa, enfim. Você vai nomear as principais dificuldades desse público. No segundo pilar, eu quero que você traga aqui quem que é o inimigo em comum. Ou seja, quem é que impede que o seu público, o seu cliente ideal, consiga realizar isso aqui? O que impede ele de conseguir conquistar o que ele tanto almeja? Eu colocaria como inimigo em comum a indústria alimentícia. Por quê? Porque sempre que você vai comprar alguma coisa na farmácia ou no mercado, você tem aquele monte de doce, aquele monte de guloseimas que foi colocado ali estrategicamente para você ter vontade. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas até a altura é a altura das crianças. Não sei se você percebe que quando você vai numa farmácia, por exemplo, na hora que você vai ao caixa, tem uma coisa assim com um monte de doce. Tem salgadinho, doce, bolacha. Aquilo ali, ele foi colocado conscientemente. Para quê? Para as crianças, na altura delas. Então, a indústria, ela trabalha arduamente para fazer com que as pessoas consumam cada vez mais produtos que fazem mal. Então, eu nomearia da seguinte forma: minha principal dor do meu público-alvo é a perda de peso. E o inimigo em comum, ou seja, quem impede ele de conseguir fazer isso, quem que é? É a indústria, certo? E por fim, qual é a crença que nomeia o teu público-alvo? Quais são as principais crenças? Vamos voltar na nutricionista?
A principal crença pode ser que ela não vai conseguir perder peso. E que para ela perder peso, ela precisa tomar remédio, ela precisa fazer uma bariátrica. Para ela perder peso, ela não pode comer. Existem muitas crenças que nomeiam. Se você tiver muito bem definido quem é o seu público-alvo, você vai ter tanta clareza para criar conteúdo, tanta clareza para desenhar o teu negócio, que é como se você nem precisasse pensar tanto. E por mais que pareça clichê, e todo mundo fala que você precisa conhecer o seu público-alvo, mas na maioria das vezes a gente pula essa etapa. Na maior parte das vezes a gente acha que, isso não é tão importante assim. Só que quando você entende qual é a principal dor desse público, dessa pessoa, quem que é o inimigo em comum e qual que é a crença que ela tem, é como se você tivesse pegado uma fórmula para montar o produto ideal para ela. E quando você tem esses 3 pilares muito bem definidos, a gente faz a construção de produto. Porque você percebe que você tem mapeado a dor dela, o porquê ela tem essa dor, o porquê ela não consegue vencer essa dor e em quem a gente vai colocar a culpa. Afinal de contas, você não vai falar para ela que ela só não emagrece porque ela não se alimenta bem. Você não vai falar para ela que ela só não emagrece porque ela não treina. Você vai falar para ela que ela não perde peso porque existe um inimigo em comum. Existe uma pessoa que está atrapalhando, dificultando esse processo de perca de peso. E é você quem vai guiar ela até a solução. Então agora a gente constrói o produto. O produto, ele é a pílulazinha mágica dessa pessoa. Qual é o passo a passo que você pode entregar para ela? Você vai fazer um guia para ela? Será que você vai fazer uma dieta diferenciada? Será que você vai fazer para ela um plano para que ela consiga sair dessa fase, o famoso ponto A, e ir para o ponto B? Isso é o produto. Você constrói o produto quando você entende na lógica cliente, dor, dificuldade. E a partir disso, você entrega uma solução para ele. Afinal de contas, o mundo inteiro ele funciona através de um processo de vendas. E quando você entende isso, você percebe que você ganhou o jogo. Por quê? Porque você não fica refém de trabalhar para uma outra pessoa, você não fica refém de nada. Você consegue construir uma solução que vai solucionar uma dor de outra pessoa e entregar para ela. Então esse P do produto, que é o segundo pilar dos nossos 3 P's para construção de marca, ele precisa estar bem estruturado, com base na persona. Porque uma vez que você conhece a persona, o teu público ideal, você consegue entregar para ela a fórmula mágica. E quando você for ofertar essa fórmula mágica, você nunca pode se basear em características e especificações. Você precisa entregar para ela a solução, o gostinho. Você não vai falar para ela que ela primeiro vai fazer um plano de alimentação, que depois ela vai passar por uma balança e depois ela vai... Não! Você vai falar para ela que quando ela terminar o teu processo, quando ela sair da tua consultoria, ela vai se sentir mais bonita, ela vai se sentir mais confiante, ela vai se sentir mais ativa no dia a dia. Você tem que fazer com que ela sinta a sensação do pós, de estar usando esse produto, de estar usando esse serviço. Você tem que fazer ela se sentir exatamente no depois da pílula mágica. Pega isso porque isso vai ser importante no teu processo de vendas. O terceiro pilar é o pilar de posicionamento. Só que você percebe que as pessoas, elas invertem a lógica? Primeiro ela constrói o posicionamento, para depois ela entender quem é o público, para depois ela entender qual que é o produto que ela vai colocar no mercado, e é completamente diferente. Você muda a lógica do jogo. Agora, quando você tem muito bem definido quem é o teu público, qual que é o teu produto, aí a gente faz o posicionamento. E o posicionamento, ele não é nada mais, nada menos que a posição que você ocupa na mente do outro. Como você quer ser percebida quando alguém falar no teu nome? Como você quer ser percebida quando você sai de uma sala? Se faça essa pergunta. Como você quer ser percebida? Eu sei que é difícil, mas eu quero que você se questione.
Eu vou te dar um exemplo de marca que construiu um posicionamento tão forte que ela foi além da própria marca, que é a Gillette. Hoje você não fala, eu vou comprar um Prestor Barba. Você fala, eu vou comprar uma Gillette. A Gillette, ela construiu uma marca tão forte, ela construiu um posicionamento tão forte, que o produto é quase que o próprio posicionamento. Você entende? É isso que você precisa fazer para se posicionar. Entender qual é o espaço que você quer ocupar na mente do outro. A Coca-Cola, ela não vende marca de bebida. A Coca-Cola, ela vende momentos felizes, reunião entre amigos, uma geladinha no final do dia. É isso que a Coca-Cola vende, celebração, festa, Natal, família, união. A Nike vende esporte. A Nike, ela vende senso de competição. A Nike, ela vende atletismo. Ela não vende roupas e sapatos. É isso que eu quero que você entenda. Você constrói o posicionamento que você quer na mente do outro. Então se pergunte, se eu falar dessa maneira, que posicionamento, que posição eu estou tendo na cabeça do outro? Se eu me vestir dessa maneira, o que o outro vai entender de mim? Se eu me portar desta forma, qual que é a sensação que o outro sente? Quem que é o teu público ideal? Será que você se veste como ele? Será que você tem o mesmo comportamento dele? Afinal de contas, o nosso cérebro ele gosta de coisas similares. E se você é muito desconexa do teu público ideal, ele não consegue se conectar a você. Então, construa um posicionamento que faz com que o cliente ele se sinta parte desse universo de marca, parte desse mundo. E aí você cresce e a tua marca ela cresce muito, muito mais forte. Esse é um assunto muito denso, mas eu consigo aprofundar dentro da minha palestra Protagonista. Uma palestra de 2 dias, onde eu ensinei em mais ou menos umas 4 horas como construir uma marca forte. Como entender quem é você no mercado, como ocupar um espaço na mente do outro. E se você quer mais informações, eu vou deixar o link aqui e você vai conseguir ter acesso a 2 palestras completas, onde na primeira eu vou te ensinar a como construir uma marca forte e a segunda a como vender. Afinal de contas, tudo gira em torno de um processo de vendas. E quando você tem esses 2 pilares muito bem definidos, você literalmente ganhou o jogo digital. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já curte aqui, deixa um comentário, me fala aqui qual foi a parte que mais pegou para você. Me segue nas minhas outras redes sociais que eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar na tua vida.